Pessoal, hoje nós trouxemos a novidade da Volkswagen. Não podia ser outra, André. É o Nivus 2021 200 TSI Highline. Hoje nós vamos saber se ele é uma SUV, se é um crossover ou se é o que, André? Um hatchback. Vamos lá? Pessoal, tudo bom? Estamos aqui a bordo do novo Nivus, lançamento da Volkswagen. Esse carro aqui estava sendo muito aguardado, mas eu não vou falar agora sobre o carro. Eu vou falar com vocês sobre uma polêmica que está havendo desde que foi lançado o T-Cross. Afinal de contas, o que é o T-Cross e o que é o Nivus? Né? Eles são SUVs, eles são crossover, né? Que tipo de categoria é esse carro? Né? Muitos dizem que é uma SUV, alguns dizem que é um crossover, já tem gente até dizendo que é um hatch, né? Mas o que é de fato esse carro? Né? O que eu posso te dizer é o seguinte: primeiro, é um carro excelente de se dirigir. Eu estou adorando dirigir aqui o Nivus, né? Mas a grande realidade que tem é que, falando de SUV, vamos contar um pouco da história das SUVs. As SUVs surgiram sendo derivadas de picapes. Ou seja, as picapes americanas, né, que tinham um sistema de chassi, e em cima do chassi tinha o carro efetivamente, né, então era chassi, bloco de motor, caixa de marcha, suspensão, e em cima vinha o carro. Né? E esses carros, essas picapes, elas começaram a ganhar uma cobertura na caçamba e bancos atrás. E aí surgiu a SUV, Sport Utility Vehicle. Né? Ou seja, eram veículos, né, esportivos que eram todo terreno, normalmente dotado de tração 4x4, com suspensão, né, igual a de picape, ou seja, feixe de mola. Essas eram as SUVs. Né? E aí, de repente, as SUVs começaram a derivar, né, de SUV, Porque qual o grande problema da SUV? O grande problema da SUV, dessas primeiras SUVs que surgiram, era justamente o fato de elas serem em cima de chassis. Né? Então era praticamente um caminhão, ela era dura, pulava, né, era desconfortável para ser guiada. E aí as fábricas começaram a ter uma sacada que era o seguinte: poxa, por que a gente não faz então uma SUV em um monobloco, sem ser em chassis, assim como os carros são feitos? E elas o fizeram, e as SUVs passaram a ser muito mais confortáveis. Entretanto, elas perderam um pouco da qualidade off-road delas. E aí essas SUVs começaram a ser chamadas de crossover, ou seja, aquele carro que parecia uma SUV, mas na verdade era em cima de um monobloco de carro, era chamado de crossover. E isso durou durante um tempão, até começar a febre das SUVs. E com essa febre das SUVs, todo mundo querendo ter a sua própria SUV, né, as fábricas começaram a batizar qualquer carro um pouquinho mais levantado, um crossover, né, de SUV. Então hoje a gente tem essa verdadeira salada de fruta aí, todo mundo sendo chamado de SUV. Alguns carros, né, começaram a ser chamados, alguns especialistas de carros, digamos assim, começaram a chamar os crossovers quando surgiu a BMW X6. A BMW X6, ela surgiu justamente, né, com um design um pouco mais arrojado, né, com aquela traseira caindo ali como se fosse um cupê, né? E aí a X6 surgindo, né, o pessoal começou a dizer que aquilo não era mais uma SUV, era um crossover. Então os crossovers começaram a ser chamados de crossover devido à sua inclinação da tampa traseira, ou seja, a inclinação dos vidros traseiros somados com a inclinação do vidro dianteiro dizia se o carro era um crossover ou uma SUV. Se a finalização do vidro traseiro fosse a quase 90 graus, ela era chamada de SUV. E se a finalização do vidro fosse em ângulo, como é a desse carro aqui, do Nivus, ele era chamado de crossover. A grande realidade, senhores, é que é o seguinte: tanto faz ser um crossover ou uma SUV, o importante é que eles são feitos em cima de um monobloco, de um polo.
Então esse carro é extremamente versátil para ser dirigido e eu tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso de vendas. Ele vai atingir um público que estava esperando um carro um pouquinho mais alto, um carro mais confortável e com um pouco mais de espaço do que o Polo. Eu acho que ele é a escolha perfeita que fica entre o Polo e a T-Cross. E é bastante impressionante. Eu acho que é muito mais as impressões que eu estou tendo dele do que realmente o tipo de performance que eu vou me importar, que eu vou tentar passar para vocês. Vai ser muito legal. Vamos lá? Opa, ele sai bem. Esse carro, quando eu comecei a tomar contato com ele, a ler sobre ele, a conhecer melhor esse modelo Nivus, a Volkswagen colocou assim: olha, é um carro para jovens de 28 a 45 anos. Interessante isso, né? Eu já diria que é para a geração Millennium, aquela dos 30 aos 38, que está bem resolvida e curte um carrinho muito legal, que é exigente e gosta de se sentir bem dentro do automóvel. O interior é muito bonito, principalmente porque ele mistura plástico, que geralmente é uma coisa rústica, uma coisa quase grosseira, não é essa a palavra, mas você trabalhar com plástico te dá uma sensação até de pobreza, mas não é o caso, porque de uma maneira muito inteligente, a Volkswagen fez toda a linha do painel com um black piano. Ele tem um plástico brilhante, muito legal, muito bonito, e que ajuda também a não distrair você, a não tirar a tua atenção. E talvez, Volkswagen, malandragem, hein? O que vocês fizeram foi trazer a atenção do passageiro, do motorista e também do passageiro para duas coisas principais. A primeira, para quem está dirigindo, o cluster do painel aqui, ele é muito bonito, todo digital. Você tem todas as informações, você pode customizá-lo. Uma pegada muito legal do volante, com o desenho atual, ele é chanfrado embaixo. Você pode ajustar o volante tanto na altura quanto na profundidade. Olha que bacana. E isso também me permite que eu consiga, primeiro, descobrir a melhor posição para dirigir. Ele é muito confortável, o banco te recebe muito bem, te segura muito bem. Outra coisinha, comandos no volante, inclusive o comando do seu piloto automático, digamos assim, e que não é qualquer piloto automático não. Esse carro aqui tem um piloto automático, um assistente de cruzeiro, um controle automático de cruzeiro, sei lá como você quer chamar, que ele vai não somente obedecer à velocidade que você determinou, como também ele vai manter uma distância para o carro da frente. Some-se a isso, depois eu volto a falar do painel, tá? Mas some-se a isso que nós temos um assistente também de frenagem, principalmente em área urbana até 50 km, ele automaticamente detecta a situação de perigo e vai reagir, vai parar o carro. Bom, isso eu falo para vocês, eu não testei, nem busquei testar, tá, gente? Mas que acontece, acontece, palavra da Volkswagen. Outra coisinha também, muito legal, gente, tão bacana, ele tem um suporte aqui, né, pro teu braço, a posição de dirigir é tão bacana, tão gostosa. Mas vamos voltar. Em termos de segurança aqui dentro, eu tenho 6 airbags, frontal, lateral, cortininha, isso é importante. Esse carro tá lá em cima, ele é top naqueles testes, né, crash test. Então, em termos de segurança, você não precisa se preocupar. A Volkswagen está cuidando de você. Embarcado aqui, a eletrônica embarcada te traz também controle de tração, um Park Assist, né, para ajudar no estacionamento, aquela coisa tudo mais. Bom, pessoal, como meus amigos Plínio e Gildo já falaram, o Nivus, ele é um crossover. Eles acertaram na definição. Para mim, isso aqui é um hatch levantado, visto que ele compartilha as portas e o paralama com o Polo e internamente muitos elementos do Polo. Mas eu não tô aqui para falar disso não, porque o time do Marcos Pavone acertou no design desse carro. O Nivus é lindo, não tenho o que falar. Ele
captou a essência horizontal da Volkswagen e aplicou num design moderno e arrojado para cativar o público jovem. Cara, ele é sensacional. Bom, estamos parados aqui no sinal, na cidade. Já adianto para vocês que dirigir esse carro na cidade é fabuloso. Ele é ideal porque ele tem a distância entre eixos, o tamanho, o comprimento, tudo para te facilitar a sua vida no trânsito. E a direção dele é elétrica, ela é progressiva, ela sempre tem o peso ideal para a velocidade que você está guiando. Os comandos no volante não lhe atrapalham, eles te ajudam, né, a ter o melhor prazer e proveito do que o carro pode te oferecer. Gostei muito do comportamento dele na cidade. Apesar dele ser 1.0, na cidade isso não te atrapalha. Eu quero pegar um pouquinho de estrada agora, nós vamos pegar a estrada para ver o que acontece com esse carro na estrada. Eu até agora estou classificando o Nivus como a Gisele Bündchen. Olha só o nível de responsabilidade. É a Gisele Bündchen dos automóveis. Uma coisa muito legal nesse carro é que esse volante ele tem uma anatomia perfeita. E outra coisa é a nova aplicação da logo da Volkswagen, mais clean, deixando um visual mais harmonioso do conjunto, né? A mídia, o computador, sim, ele tem uma eletrônica embarcada nova que é só desse carro. Para vocês terem acesso a todas as informações desta mídia, eu gostaria de convidá-los a vir a Recreio Veículos falar com o Otávio. Olha só, no trânsito, ó, eu dou uma aceleradinha, ele acompanha bem o fluxo dos carros. Cara, ele tá sendo gostosinho de guiar aqui. A alavanca de marchas, ela tem esse plus aqui de você poder trocar na borboleta. Isso eu gosto, isso é ponto para Volkswagen. Outra coisa curiosa, ele é um carro um pouquinho mais alto de suspensão. Eu achei que ele fosse ser um pouco molengo de comportamento dinâmico, mas ele não é não. Ele está me mostrando que a carroceria dele tende a ser bem precisa, né? Nos movimentos de inclinação para frente e para trás e nas diagonais e laterais. Ele não tem inclinado muito a carroceria como o T-Cross, por exemplo. Eu acho que também em função do centro de gravidade ser um pouquinho mais baixo que o T-Cross. Esse carro aqui está um pouquinho próximo do polo na altura. Um pouquinho mais alto de estrada. Vamos lá. Aqui é o calcanhar de Aquiles desse carro. Porque ele é 1.0. Eu tenho pista, mas se você levar em conta o limite de velocidade, ele está dentro dos padrões. Olha só, eu já fiz a primeira curva aqui, na segunda também. Carroceria muito bem equilibrada. Presta atenção, ó, a precisão que eu aponto o carro. A carroceria está perfeita, ela não rolou. A direção está mais pesadinha. O carro está confortável, mas está estável ao mesmo tempo. Ele não está duro, ele não está socando. Mas eu sinto falta de mais motor. Eu gostaria de ter um motor 1.4 aqui. Esse carro ele custa 99 mil reais, eu acho, se não me engano. E com 99 mil reais eu consigo comprar um Polo GTS. Aí já começa a ficar difícil. Entrar numa versão Highline. Vamos lá, trabalhando com câmbio manual, reduzir porque tem um caminhão à frente, eu quero fazer a ultrapassagem dele, vamos ver se o carro me corresponde. Reduzir, fiz o carro foi, mas demorou um pouquinho. Eu gostaria de ter feito essa ultrapassagem com mais folga. Vou fazer as ultrapassagens, porque ele é um carro 1.0 e não tem milagre. Agora olha só, a frente dele está flotada no chão. Em momento algum o carro sai com a dianteira excessivamente. Claro, eu estou a 90 km por hora fazendo as curvas aqui com cautela. Agora aqui, ó, vou reduzir o carro, vou botar 70 km por hora. O carro entra perfeito, a carroceria não rolou demais, não me deu susto, a transferência de peso aconteceu de forma linear. Tá agradável dirigir esse carro. Eu diria que ele é um veículo agradável e seguro. O carro é bom. Bom,
Para finalizar, pessoal, eu já disse que esse carro aqui é como a Gisele Bündchen. É a Gisele Bündchen, não tenho o que falar. Mas depois de andar nele na estrada e na cidade ele é ideal. Mas o que eu falaria desse casamento com a Gisele Bündchen? É porque o cara que vai comprar um carro, ele vai ter o carro por 1 ou 2 anos, ou 3, ou de repente até mais. Nesse caso aqui, é como se você casasse com a Gisele Bündchen e não pudesse dar beijo na boca dela. É isso que é o Nivus. É, pessoal, é isso aí. Eu casei com a Gisele Bündchen, mas eu não posso dar beijo na boca dela. Esse é o status do Nivus atualmente. André, eu gostei do carro. Tem uma linha bacana, uma tocada gostosa. É um Polo, na verdade, né? Lembra muito o Polo, o T-Cross, mas eu gostei do carro. Bom, eu acho que eu senti um pouquinho de falta de motor. Tá? Eu acho não, eu tenho certeza. Senti falta de motor. Eu gostaria que esse carro fosse no mínimo 1.4 TSI. But, enquanto não temos, tá aqui. Gil, bom. Mas está aqui um carro que está conectado com o século XXI, tem um multimídia incrível, tem um suporte no seu celular incrível. Eu não tenho o que dizer. Estou contente e tem as tomadinhas USB ali atrás. Então, Volkswagen, vocês estão de parabéns. Pessoal, se você gostou, já sabe, não deixe de deixar um comentário e um joinha. Bye! Tchau! Pessoal, hoje nós trouxemos a novidade da Volkswagen. Qual carro? Nivus? Eu ia falar Vicus, cara. Ia sair. Quase. Bom, galera, você que já está inscrito no canal, valeu! Para quem não está inscrito, não deixe de ativar o sininho, se inscrever, comentar, curtir e compartilhar. Né? Esse carro aqui está sendo... Desculpa.